Olá, aluno! Como você sabe, sou a professora Patrícia. Estou aqui para dar continuidade às nossas discussões a respeito da andragogia e a formação de adultos. Nesse nosso segundo momento, nós vamos diferenciar, então, a andragogia da pedagogia e entender um pouquinho mais como que isso pode acontecer, como que essa prática pode se dar dentro de um ambiente corporativo. Então, o nosso programa aqui para esse segundo momento é o quê? Falar da pedagogia empresarial. Dessa forma, nós vamos diferenciar aí pedagogia e andragogia. E vamos falar sobre a construção, construindo a educação no ambiente empresarial. Por que eu falo da pedagogia empresarial? Hoje nós sabemos que os ambientes das organizações, eles são muito heterogêneos. Então, nós temos profissionais das mais diversas áreas atuando dentro desses ambientes. Inclusive pedagogos, quando nós vamos no ambiente da organização, das organizações. Então, a pedagogia empresarial, ela surge justamente o quê? Como aí um desdobramento dentro da grande área que é a educação, dentro da grande área que é a pedagogia, para trazer alguns elementos, algumas características que fazem parte dessa área para dentro do contexto das organizações. Para melhorar esse contexto, para formar pessoas e para capacitá-las de maneira adequada. Dentro disso, vamos entender um pouquinho das características dessa área e como que ela pode colaborar, que ela pode contribuir para nós aí, gestores, no processo de formação de pessoas. A pedagogia, então, ela tem por função estabelecer aquilo que se deve fazer para a aprendizagem, estudando os meios de realizá-la e colocando em prática aquilo que concebeu. O pedagogo tem a função de conduzir o comportamento das pessoas em direção aos objetivos da educação, o processo de formação da personalidade humana equilibrada. Então, é claro, quando nós falamos da pedagogia, nós falamos de um conceito muito amplo. Aqui eu trouxe os dois recortes para a gente começar a refletir um pouquinho qual é esse papel. Então, pensem, depois da nossa primeira conversa, do papel que se tem no processo de formação de pessoas, de trabalhar com adultos, de formar pessoas adultas. Aqui eu estou falando o quê? Da essência da pedagogia, de qual é realmente a essência dessa definição. Quando nós falamos da pedagogia empresarial, ou seja, nós vamos desdobrar, nós falamos primeiro da pedagogia, agora vamos falar da pedagogia empresarial. Eu estou falando o quê? De uma área que surgiu com o propósito de articular ações educacionais no meio empresarial, principalmente diante das mudanças que acabam por exigir novas posturas e novos valores organizacionais nos dias de hoje. Então, é uma área que ela vem dar suporte tanto à estruturação das mudanças, quanto à ampliação e à aquisição de conhecimento no espaço organizacional. É como se a gente levasse, por exemplo, para dentro dessas organizações, teorias da aprendizagem, alguns elementos que até então eram estudados simplesmente com o foco educacional, lá na escola formal. Hoje não, hoje cada vez mais os gestores estão buscando aí uma formação complementar ou até mesmo uma especialização para entender desses processos formativos. E a pedagogia empresarial é uma delas, que surge aí como uma área, como uma opção de formação, justamente para quê? Para auxiliar de maneira focada aqueles profissionais que trabalham com formação de pessoas e outros profissionais que têm aí o interesse de conhecer um pouquinho mais dessas ações educacionais e como articulá-las dentro de um ambiente organizacional, um ambiente corporativo. Dessa forma, tem aqui algumas características, outras que 5 características da pedagogia empresarial para a gente conseguir elucidar aí sobre o seu significado. Então, ela tem um alinhamento com a educação corporativa. Então, nós lá no meio empresarial, no meio de gestão, nós falamos muito de educação corporativa, que é justamente o quê? Uma junção aí das atividades de treinamento e desenvolvimento e um processo de formação mais focado, mais direcionado. Então, as universidades corporativas, na verdade, elas existem para que seja dada uma formação para aquelas pessoas que atuam, que trabalham dentro da organização, de maneira direcionada à missão da empresa, à visão, aos direcionamentos, às próprias necessidades daquela pessoa na função que ela exerce. Então, existe um alinhamento aí da pedagogia empresarial com a educação corporativa, porque ela envolve processos de formação. Uma valorização humana dentro da empresa. Formação e desenvolvimento, estou falando o quê? De formar e desenvolver pessoas, do processo de educação de pessoas.
Trabalhar em busca de soluções práticas para a otimização da produtividade profissional, principalmente quando eu falo de atividade de treinamento. Promover alinhamento com os objetivos da empresa onde trabalha. Conduzir treinamentos na direção dos objetivos humanos, bem como os definidos pela organização. Então, é um processo que envolve também o conhecimento e o desenvolvimento de atividades que possibilitem aos indivíduos trabalhar em prol dos seus próprios objetivos. Então, aquela pessoa, ela está participando da capacitação, ela está sendo formada, ela está participando daquele treinamento, pensando no alcance e nos resultados organizacionais, mas sem desmerecer, sem deixar de lado os próprios objetivos individuais. Então, isso é uma preocupação, também é algo que se traz aqui para comentar, para falar quando nós falamos da pedagogia empresarial, tá bom? Outras características: promover treinamentos, eventos, reuniões, festas, exposições e atividades práticas necessárias ao desenvolvimento integral das pessoas, motivando-as positivamente, que é aqui o processo educacional. E a última característica, aconselhar de forma pertinente, oferecer feedback sobre as condutas mais eficazes no ambiente de trabalho. Então, nós vemos aqui o quê? Quando eu falo de promover treinamentos, eu estou falando aqui de uma preocupação que envolve o processo educacional. Formar pessoas, desenvolver essa pessoa integralmente. Quando eu falo desse desenvolvimento integral do adulto, ensino a formação de adultos, quer dizer o quê? Eu não vou simplesmente treiná-lo em relação a um conteúdo específico, mas eu também quero desenvolvê-lo enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, a pedagogia empresarial tem essa preocupação de trabalhar elementos que fazem parte de toda a concepção do ser humano, e não somente a questão técnica ou a questão funcional, voltada também para essa caracterização. E o feedback, ele acontece dentro da própria relação professor ou formador-aluno. Por quê? Porque é um processo interativo, aquilo que nós já comentamos no outro momento, de troca de experiências, de conversas, de troca de informações e também de aconselhamento em muitos momentos, no sentido de orientação, de ajudar e auxiliar nesse processo de formação. As empresas precisam, então, desses profissionais que trabalham, que têm esse viés, que têm essa pegada da formação de adultos, de compreender essas características, que são os profissionais aí que trazem para dentro da organização a pedagogia em si, né, a pedagogia empresarial. Então, as empresas precisam desses profissionais desenvolvendo esses trabalhos com seus funcionários, para que eles possam se sentir bem em seu ambiente de trabalho e, acima de tudo, saber que são valorizados. Assim, sua autoestima cresce, a vontade de trabalhar ainda é maior e ambos, trabalhador e empresa, irão se beneficiar. Aqui todo o processo de formação, a partir do momento que as pessoas percebem, isso daí não sou eu que estou falando, existem pesquisas que mostram isso, profissionais da área de gestão de pessoas principalmente, teóricos, pensadores, professores, pesquisadores, que pessoas, quando se sentem valorizadas, elas ficam mais satisfeitas e automaticamente elas alcançam melhores resultados. Aqui não é diferente. Quando a organização ela se preocupa com o processo formativo, quando ela oferece aí capacitação, quando ela contribui para todo o processo de formação do seu colaborador, é claro que ele vai se sentir valorizado, é claro que ele vai ter mais disposição para desenvolver a sua atividade. E ele vai desenvolver competências. Então, a organização em si também vai ganhar com isso. Não só na execução da atividade, mas naquilo que essa pessoa ela pode oferecer posteriormente. Então, é muito importante trabalhar essa questão também, né, dentro da organização. A andragogia, então, é uma característica da aprendizagem de pessoas adultas. Então, se eu perguntar para vocês, né, o que é, ou se alguém perguntar qual é a principal concepção da andragogia, o que é a andragogia em si? É a aprendizagem de pessoas adultas, essa é uma característica que ela traz. Então, ela se difere da pedagogia por empregar uma didática voltada especificamente para o ensino de adultos, sendo princípios utilizados em contextos educativos heterogêneos e diversificados. Então, eu tenho ali pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes formações, pessoas muitas vezes de departamentos diferentes que vão participar ali daquele processo de formação, vão participar ali daquela capacitação. E eu tenho que empregar aí práticas, quando eu falo aqui de didática voltada, eu estou falando aqui de metodologias, de práticas de ensino,
de instrumentos de aprendizagem que promovam o envolvimento dessas pessoas e façam realmente com que essa aprendizagem aconteça. Que os objetivos daquela capacitação, daquele processo de formação, eles sejam realmente alcançados. Dessa forma, né, em que os princípios de andragogia, a pergunta que eu coloco aqui, auxiliam o gestor. Por que é importante entender um pouquinho da andragogia? Porque compreender os princípios de andragogia oferece subsídios para que os gestores atuem adequadamente na formação e desenvolvimento de pessoas nos ambientes organizacionais. Olha que legal. Então, a partir desse momento, você já consegue, né, compreender isso. Já está mais apto a trabalhar com isso, porque você já sabe qual é o principal princípio, qual é a principal característica da andragogia. E por que ela é importante? Porque ela vai te ajudar, ela nos ajuda enquanto gestores, enquanto formadores de pessoas, a desenvolver as pessoas dentro do ambiente organizacional, a trabalhar melhor a questão das capacitações, a pesquisar e buscar elementos de práticas de ensino, de elementos que até então a gente observava simplesmente ou somente, sem desmerecimento, é claro, mas que estavam voltados simplesmente para o ensino de crianças ou que estava lá dentro da pedagogia, a gente traz isso e adapta e adequa para o ensino de pessoas adultas e, neste caso aqui, dentro de ambientes organizacionais. Então, é bem legal. São ferramentas que auxiliam muito o capacitador, o formador de pessoas dentro de um contexto organizacional. Nesse quadro, que foi adaptado aqui do autor Nogueira, eu trouxe algumas características para diferenciar, né, falar um pouquinho aqui do processo de aprendizagem, diferenciando essas duas ciências, né, a pedagogia e a andragogia. Então, se você observar, nós temos ali o processo de aprendizagem, né? Como que acontece? A elaboração do plano de aprendizagem, o diagnóstico de necessidades, estabelecimento de objetivos, as tipologias de atividades, enfim. Existe ali 6 características, 6 tipos, aí a gente pode falar, de processos de ensino, e para cada uma delas existe ali um exemplo de como acontece. Vou pegar aqui 2 para comentar um pouquinho com você. Primeiro, quando nós falamos ali, ó, de elaboração do plano de aprendizagem. Quando nós falamos de uma abordagem voltada para a pedagogia, dentro da concepção desse autor, quem elabora esse plano é o professor. É ele que vai idealizar, que vai construir esse plano, que vai determinar quais são os melhores instrumentos de aprendizagem para fazer isso acontecer, para materializar esse conteúdo. Quando nós falamos em um aspecto aqui da andragogia, nós temos que o professor, né, a elaboração do plano, auxiliador e aprendizagem e aprendente, quer dizer, essa elaboração do plano, ela conta também com a percepção desse aprendente, com a percepção desse aluno. Por quê? Porque ele faz parte, a gente pode construir isso junto, no sentido de ouvir quais são as suas necessidades, de realmente conhecer quais são as suas percepções, ou conhecer a melhor forma que esse aluno aprende, para conseguir construir isso não sozinho. Outro exemplo, quando nós estamos no estabelecimento de objetivo. Lá na pedagogia, a gente fala que é o professor que estabelece o objetivo daquela aula, daquele conteúdo. Em um ambiente organizacional, principalmente, quando nós falamos do princípio da andragogia, nós falamos de uma negociação mútua. Então, qual é o nosso objetivo? É claro que o objetivo maior é atingir um fim, ou desenvolver um conteúdo, ou treinar a respeito de uma atividade. Mas eu posso negociar com essas pessoas no sentido de onde você quer chegar. O que você quer alcançar por meio dessa formação? Como que você percebe esse conteúdo e a partir dele, como que a gente pode se desenvolver e você também se desenvolver? Então é nesse aspecto, aquele aspecto do envolvimento, da troca, da relação mútua, da reciprocidade, ela é muito marcante e muito marcada quando nós falamos dessa questão da andragogia. Por exemplo, as técnicas de ensino-aprendizagem. Em sua maioria, na pedagogia, nós falamos de técnicas mais transmissivas. É claro que nós temos didáticas mais contemporâneas que já pedem aí e possibilitam interação com essas pessoas, com essas crianças, mas elas são mais transmissivas no sentido de, é claro, fazer essa criança, fazer essa pessoa despertar o interesse, mas são o quê? Mais transmissivas, porque ali a gente está numa relação em que o professor ele a pessoa que vai passar o conhecimento ou que vai instigar esse aluno a conhecer. Quando nós falamos da
A andragogia, nós estamos falando mais de técnicas e metodologias ativas experienciais, porque eu posso colocar e promover mais essa pessoa contando que ela tem aquela bagagem, aquela experiência de vida que nós comentamos anteriormente. Então, esse quadro ele traz aí algumas diferenciações. É claro, não são características engessadas, nós temos algumas características que podem ser trazidas, alguns elementos da andragogia que hoje já são levados à pedagogia, mas aqui ele traz para a gente, na verdade, conseguir elucidar as principais diferenciações. Na prática, então, o que nós percebemos? Que na andragogia a aprendizagem é focada mais naquilo que é necessária a vivência do aluno na sociedade, com propostas de atividades que envolvem ações do cotidiano, aquilo que é do dia a dia, aquilo que está, que esse aluno, que essa pessoa, que esse indivíduo está discutindo lá no seu grupo social, lá na sua família, com seus colegas de trabalho, os pares de trabalho. Então, a gente consegue explorar mais isso. E esse aluno ele tem condições de trazer essas informações. Por quê? Porque isso faz parte ali do dia a dia dele. Quando colocado, então, numa situação, aquela questão da prática que eu comentei, em que se vê obrigado a fazer algo, o aluno adulto ele se sente oprimido, recuado, e isso não é de forma alguma uma maneira apropriada de se transmitir o conhecimento. Aquela questão da obrigatoriedade, de não encontrar o significado, de ficar preso de repente somente a conceito, ao elemento teórico. Quando a gente fala, por exemplo, num curso superior, você vai decorar o conteúdo. Né? Se a gente ouve, não tem que decorar, eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu vou fazer conexões, eu vou relacionar isso com a minha realidade, de forma que eu consiga compreender aquilo ali. Então, quando é obrigado a fazer, isso acontece também lá na capacitação, na formação lá na empresa. Quando acontece essa necessidade de, essa obrigatoriedade de aprender, esse significado ele se perde, e esse aluno não vai ter a mesma aprendizagem do que quando ele encontra o significado. Então, o que nós observamos aqui? Que no modelo andragógico de educação, o professor ele norteará aquela função de mediador, de estimulador desse aluno. Vai nortear, então, o aluno a estudar com mais liberdade, porém com responsabilidade. Ele será capaz de interpretar as situações em que vive baseado em sua própria experiência de vida. Então, tem que ter conhecimento teórico? Com certeza. Para isso, nós temos aí grandes pesquisas, grandes teóricos, pensadores, professores, o pessoal que está aí envolvido mais nessa área acadêmica para desenvolver, para confirmar, às vezes não confirmar algumas teorias, mas a teoria ela é necessária. Agora, nós temos que fazer o que com essa teoria? Nós temos que estudar em torno dela, nós temos que interpretá-la, entender como que ela pode nos dar subsídios, pode nos dar respaldo para conseguir estudar uma realidade, para conseguir elucidar a situação de um problema. Então, nesse modelo andragógico de educação, o professor ele tem esse papel de nortear o aluno, com base, é claro, nos conhecimentos prévios, nos conhecimentos teóricos, naqueles conhecimentos, aquelas definições que são necessárias para ele desenvolver a atividade dele. Ele vai nortear o aluno nesse processo para que ele consiga, então, compreender a importância daquele contexto, daquele conteúdo, e ele consiga desenvolver a sua atividade e principalmente aprender. O que nós conquistamos quando nós temos essa percepção, quando nós conseguimos trabalhar dentro dessa vertente? A necessidade de novos olhares sobre a forma de ensinar esse adulto e também a questão de considerar a cultura, o espaço, as angústias e prazer a fim de criar condições que levem o aluno a refletir sobre a importância do aprendizado e da sua utilização. Então, aqui nós conseguimos alcançar esses elementos. Por fim, quando nós ainda falando dessas conquistas, nós temos aqui que nos possibilita, por meio da andragogia, trazer para a sala de aula diferentes formas de pensar, levantando questionamentos que provoquem os alunos a refletir sobre o porquê de estarem aprendendo e de que forma esse aprendizado poderá ser utilizado. Então, é uma possibilidade que nós temos aí de fazer as pessoas se manifestarem, contarem as suas histórias, as suas experiências e fazer conexões dessas experiências com aquele conteúdo que faz parte do currículo. No caso do currículo, quando nós estamos falando das disciplinas, né? No caso de um curso superior, no caso de na escola, enfim. E o conteúdo que é trabalhado dentro de uma capacitação, no caso de uma empresa, no caso de um processo de formação em uma organização. Então, esses foram os elementos para a gente diferenciar aí, principalmente a andragogia da pedagogia. E nós temos um outro momento que nós vamos continuar a discussão a respeito desse tema posteriormente.
Até lá!